Espaciais. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para a segunda aula do nosso ano de 2021? Então vamos lá, vamos estudar matemática, tá? Olha só, a nossa apostila tá falando aqui, ó, Plano de Estudo Tutorado, Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. O nosso componente curricular é a matemática e o ano de escolaridade é o quarto ano do EF, Ensino Fundamental, né? A gente sabe que vocês já passaram pela educação infantil, estão passando pelo ensino fundamental e futuramente vão passar pelo ensino médio e depois pela faculdade, né? A nossa escola é a Municipal Vereador José Vilhena e aqui o estudante, vocês vão estar fazendo o cabeçalho baseado na fichinha que a gente mandou plastificada, tá? Vocês fazem no caderno. Aqui a gente vai estar estudando unidade temática, os números, probabilidade estatística, geometria, grandezas e medidas. Hoje, especificamente, a gente vai trabalhar números, probabilidade estatística, o conceito de média, tá? Vamos supor, o que é a média de uma régua? Né? Uma régua de 30 centímetros, qual que é a média dela? É o número 15, né? É o 15 centímetros. A gente pega a régua, 30 centímetros, e divide por 2, não é? Agora, a gente pode fazer uma conta assim, média de 4. 4 dividido por 2 é 2, tá? Então, assim vai. Agora, se eu tiver três variáveis, por exemplo, por exemplo, 10 bananas mais 20 laranjas mais 40 mais 30 abacates. 10 mais 20, 30. Mais 30, 60. Qual é a média de frutas que a gente tem? Aí a gente já pode dividir por 3, né? Por exemplo, a média aritmética, ela, se tiver 3 elementos, eu divido por 3. Se eu tiver 2 elementos, eu divido por 2, sabe? E se eu tiver 4 elementos, eu vou dividir por 4. E assim vai. Então, vamos lá. Ó, objeto de conhecimento. A gente vai estar fazendo cálculo mental e escrito, né? Alguns a gente consegue fazer mentalmente, outros a gente vai fazer escrito no caderno, tá? Com números naturais, e nós vamos fazer continha de adição e subtração. A gente vai ler, interpretar e representar dados em tabelas de dupla entrada e gráfico de barras. A gente vai estudar figuras geométricas e espaciais, o cubo, o bloco retangular, a pirâmide, o cone, o cilindro e a esfera. E a gente vai reconhecer essas figuras, analisar características e planificações. Como que ela ficaria aberta, né? A gente pode estar pegando uma caixinha de sabonete que a mamãe compra no mercado e a gente abre ela e a gente vai ver essa figura geométrica planificada, tá? Outra coisa importante, essa caixinha ela é reciclável, tá? A gente não pode jogar junto do lixo do banheiro, porque o lixo do banheiro é um lixo contaminado, né? Então a gente precisa de zelar pelo meio ambiente para evitar que o lixão lote, né? Quer dizer, o aterro sanitário, porque não pode mais ter lixões, né? E o nosso objetivo é no futuro ter usina de triagem e compostagem para a gente estar evitando que a gente jogue material que possa ser reciclado no lixo, né? Então tá, ó, continuando, a gente viu aí fazendo uma associação, uma interdisciplinaridade, né, com ciências e geografia, a questão de meio ambiente. Aqui a gente tem, ó, problemas envolvendo significados da adição e subtração. Olha lá, se eu junto, se eu acrescento, então o que que acontece? Eu vou estar somando, né? São verbos. Olha para vocês verem, a matemática é pura interpretação de texto, né?
Eu lembro de ter um professor na escola, ele falava assim, ó, se você sabe matemática, você sabe interpretar texto, não é? Então, assim, não tem como eu fazer uma questão matemática se eu não sei o significado da palavrinha juntar, né? Por exemplo, Maria juntou 10 bananas e 10 laranjas. Se eu não sei o significado da palavra juntar, eu não consigo resolver a questão, não é? A mesma coisa acrescentar, tá? Depois a gente tem os verbos de subtração, que é separar, retirar, tá? Então, assim, ó, Maria tinha 10 bananas e comeu 2. Quantas ficaram, não é? Então, aqui, ó, a gente pode comparar e completar quantidades. A gente, então, vai estar fazendo operações com números naturais. A gente vai estar resolvendo problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e da divisão, adição de parcelas iguais, configuração retangular, repartição em partes iguais e medida. O ano passado a gente estudou, né? E aí esse ano a gente vai estar vendo o que foi que vocês conseguiram internalizar na cuca, tá? Vamos lá. Aqui a gente tem medidas de tempo, que é leitura de horas em relógios digitais e analógico, duração de eventos e reconhecimento de relação entre unidades de medida de tempo. Esses dois aqui a gente vai trabalhar semana que vem, tá? Na terça-feira. Hoje a gente vai trabalhar até aqui. E a gente vai trabalhar também na semana que vem significado de medida e de unidade de medida. As habilidades que a gente vai trabalhar é operar com os números naturais, adição e subtração, com e sem agrupamento e desagrupamento, até 4 ordens. Ou seja, a gente vai estudar os números até 9.999, tá? Que são 4 ordens, né? Lembra que a Damares mandou plastificada aí números com ordens para vocês, né? Vocês podem até treinar continhas nele, naquele quadro. Ó, resolver problemas cujos dados estão apresentados em tabelas de dupla entrada, gráfico de barras ou de colunas. Isso é muito importante, tá? A gente vai associar figuras geométricas espaciais, que é o cubo, bloco retangular, a pirâmide, o cone, o cilindro e esfera, a objetos do mundo físico e nomear essas figuras, né? Então, assim, ó, hoje a gente nomeia as figuras. A gente associa essas figuras ao mundo físico, né? Por exemplo, a mesa da casa de vocês é quadrada, é um retângulo, né? E ela é, no caso, um bloco retangular, né? Porque aí ela tem altura, ela tem comprimento, mas ela é larguinha geralmente, né? Ela não é uma folha de papel fininha, não é assim, super fina. Geralmente ela é assim, ó, igual o meu bloquinho aqui de notas. Né? Ele é um bloco retangular, ele quer dizer várias folhas empilhadas forma um bloco retangular, tá certo? Depois a gente resolve problemas de adição e subtração com os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades, utilizando diferentes estratégias de cálculo, exato ou aproximado, incluindo o cálculo. A gente vai operar com os números naturais até 4 ordens, sei lá, multiplicação por 2, 3, 4, 5 e 10. Vocês podem estar montando também lá naquele quadro de valor e lugar que a gente mandou, operações com a canetinha. Vocês inventam números. Por exemplo, vocês colocam lá 22, é um número de 2 ordens. Embaixo vocês colocam vezes 2. Aí vocês resolvem a continha. Depois vocês repetem 22 vezes 3. Aí vocês podem estar fazendo no caderno também, né? Para não ficar dando um trabalho assim de ter que apagar toda hora com álcool lá naquela plaquinha que a gente plastificou. Vocês podem estar fazendo no caderno, né? Inventa, fala assim, hoje eu tô a fim de fazer continhas de vezes. Aí vocês inventam, né? Vocês sabem montar algarismos. Aí vocês colocam assim, 23 vezes 2. Aí depois vocês colocam 23 vezes 4, 23 vezes 5, para vocês comparar valor. Porque matemática a gente aprende mais quando a gente treina, não é? E considerando que a gente está nessa fase de educação à distância, a gente vai precisar que vocês treinem essas continhas em casas, tá? Para poder
ficar assim, ó, internalizar o conhecimento, não é? Porque aí, a hora que chegar a provinha do governo, vocês já estão craques, não vão ter dificuldade para fazer, tá certo? Ó, a gente vai, semana que vem, né, ler horas em relógios digitais e em relógios analógicos e reconhecer a relação entre horas e minutos e entre minutos e segundos. Aqui, lembrando que uma hora tem 60 minutos, né? E um minuto tem 60 segundos, tá? A gente resolve problemas de multiplicação por 2, 3, 4, 5 e 10 com os significados de adição de parcelas iguais e elementos apresentados em disposição retangular. Praticamente está repetindo o que a gente leu lá em cima, né? As habilidades. É assim, ó, a gente trabalha assim, ó, o objeto do conhecimento, né? E aí desenvolve habilidades para alguma coisa, entende? O que a gente estuda na escola, ele não é um conhecimento em vão. Ele vai ser útil na vida adulta de vocês, tá? Então, assim, a gente deve fazer um esforço, né? Ter o zelo, o cuidado de aprender direitinho, porque lá mais na frente, esse conhecimento que vocês acham assim, não, tá chato, tá ruim, mas isso é muito importante para vocês, porque futuramente vocês vão ter suas profissões e nas profissões, o que acontece? É preciso usar conhecimentos matemáticos, tá? De cálculo, né? Porque é tão bom quando a gente sabe fazer uma conta, não é? Lê um problema e resolve e acerta. É muito bacana, não é? Eu, pelo menos, adoro quando eu acerto as questões. Quando eu não acerto, eu já fico meio chateada, porque significa que eu vou ter que assistir o vídeo de novo, aprender mais, porque ainda eu não aprendi de verdade, né? Se eu cometo um erro, então significa que eu preciso de melhorar, estudar mais, ver mais vídeos para eu aprender, para eu internalizar esse conhecimento, tá? Então é isso, ó, resolver problema de adição, subtração com significado de juntar, é a mesma coisa que a gente leu lá em cima. Aqui vamos operar com números naturais, também já foi falar dessa questão das 4 ordens. Ler horas, também vocês já estão conseguindo olhar, né? Qualquer dúvida me fala, viu? Ou no privado ou no grupo. Ó, vocês vão resolver problemas de multiplicação por 2, 3, 4, 5 e 10 com significados de adição de parcelas iguais. Então, a gente sabe que a multiplicação, ela é uma, como que fala? Ela é uma forma de fazer a adição mais simplificada, né? Por exemplo, em vez de eu repetir o número 10 vezes, aí eu faço 10 vezes 10, entende? Então, é bem interessante isso, né? Eu posso resolver problemas de multiplicação, tá? Resolver problemas de divisão, depois escolher a unidade de medida e instrumento mais apropriado para medições de comprimento, tempo, capacidade e massa. Comprimento é tamanho da gente, né? Um exemplo. O tempo, a questão do relógio, a capacidade é o volume que cabe num recipiente. Por exemplo, esse recipiente aqui, a Damares colocou hidratante, sabe? Comprou um hidratante no refil da Natura e colocou aqui nesse pote. Então, a gente estuda aqui a questão de quanto de ml de creme que cabe aqui. Porque aí a Damares lava a louça, sabe? E aí fica com a mão ressecada. Aí ela vai e passa um creminho assim, ó, para hidratar a mão, não é? E massa é o peso da coisa, né? Se a gente colocar esse mesmo pote aqui numa balança, vai dar uma medida de massa. Será quantas gramas pesa, não é? Então, isso é a massa. Agora, vamos lá. Conteúdos relacionados vai ser adição, subtração com e sem agrupamento e desagrupamento, situações, problemas, sólidos geométricos, operações de multiplicação, leitura de horas em relógios digitais e analógico, resolução de problemas, ideias da divisão, multiplicação e divisão, operações inversas, grandezas e medida, comprimento, massa e capacidade. Então, vocês podem ver que a gente está sempre repetindo o conteúdo, né? Pode pensar assim, nossa, mas que coisa chata, né? A Damares eu lá em cima, praticamente a mesma coisa naquela objeto conhecimento, praticamente a mesma coisa das habilidades. Mas é importante, o nosso cérebro aprende por repetição, né? Então, assim,
A gente não é à toa que existe a fase da infância e da adolescência, né? Que o Estatuto da Criança e do Adolescente fala. E assim, não é à toa que os anos escolares é nessa fase de amadurecimento da pessoa humana, sabe? Então, assim, a gente precisa realmente levar isso a sério, viu? Então, vamos seguir aqui, ó. Atividades. Questão 1. Ah, tá. Antes, vamos ver se dá para eu passar um vídeo aqui para complementar o nosso conteúdo aqui. Abrir. Sabe por que Eliar dura até 3 vezes mais? Porque você não pode parar. Você pode... Sejam bem-vindos ao canal Matemática Genial. Eu sou a Érica. Olha, ela vai falar dos termos das 4 operações que a gente já estudou e que a gente vai só reforçar o conhecimento, tá? Aprofundar. No vídeo de hoje, vamos aprender como se chamam os termos das 4 operações básicas. Eles se tratam de uma nomenclatura utilizada na adição, subtração, multiplicação e divisão. Na adição, os termos são parcela, parcela e soma ou total. Na subtração, os termos são minuendo, subtraindo e resto ou diferença. Os termos da multiplicação são fator ou multiplicando, fator ou multiplicador e produto. Já na divisão, os termos são dividendo, divisor e quociente. Veja que é um tema bem simples de estudar. Mas como aprendemos isso lá nos primeiros anos da escola, acabamos nos esquecendo deles. Porém, isso não quer dizer que eles não sejam importantes. Isso porque eles fazem parte do vocabulário matemático e vão te ajudar na hora de interpretar um problema. Vou dar um exemplo bem simplesinho, só para você entender o que eu quero dizer. Eis que cai a seguinte pergunta na prova. Qual o quociente de 40 por 4? A pergunta é muito simples. Mas, para quem não se lembra dessa palavra, pode ficar assustado e confuso. E então, qual o quociente de 40 por 4? Deixe aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Até o próximo! Então, vocês viram, né? A gente viu sobre a questão lá dos fatores, não é? Das nossas operações, adição, subtração e multiplicação e divisão. Eu coloquei 2 vídeos complementares para vocês estarem assistindo, né? Para completar aí nossa carga horária, até para vocês montar um jogo, sabe? Vocês podem estar montando no papelão. Pega uma régua e segue o que o cara explica no vídeo, né? Faz os quadradinhos de 4 centímetros. Aí vocês não precisam de colar o número impresso bonitinho. Vocês podem escrever 1, né? Depois 2, 2, até o número 10. Aí vocês vão tentar encontrar dados que vem em algum joguinho que vocês... Ou comprar 1 ou 2, 3, na verdade, que usa, né? Na papelaria... E aí monta esse joguinho, sabe? Eu achei bem interessante, porque aí ajuda vocês até durante a reunião, né? Eu quero agradecer todos os pais que estiveram presentes. Teve uma mãe perguntando, né? Algumas mães falando assim, como que eu faço para melhorar a questão da matemática na cabeça do meu filho, de fazer as contas e tudo. É treinar. Então, esse joguinho, ele cai super bem para isso, né? Pode jogar com o irmão, com a mãe, com o pai, com o vizinho, tá? Aí, vocês montam um joguinho e joga, tá? Se for preciso assistir o vídeo 1, 2, 3 vezes, tem que assistir. Por quê? Porque o objetivo da escola é você ter um conhecimento teórico, né? E, ao mesmo tempo, executar alguma coisa prática. Né? Então, na medida em que você vê uma vez, vê a segunda vez, às vezes você vê uma vez e não consegue executar o projeto. Quer dizer, o nosso projeto é fazer esse joguinho para jogar com o irmão ou com o vizinho.
Aí, se vocês ver o vídeo de novo, vocês vão assimilar mais informações para estar realizando esse jogo. E se ainda não foi suficiente para você concretizar, né, a realização do jogo, vocês vão assistir uma terceira vez, tá? Então, lembrando que a gente aprende por repetição. Quanto mais eu faço uma mesma coisa, eu consigo assimilar mais detalhes daquele conteúdo, daquela coisa, tá? Então, assim, ele fala, achei muito bacana que em vez de você ficar jogando o dado e o dado vai pro canto da casa, vai pro canto da sala, vai pro canto do quarto, você coloca os dados para embaralhá-los dentro de uma garrafinha PET transparente, porque aí você vai ver os números do dado e a partir daqueles números que na hora que você embaralhou o dado caiu, você vai montar continhas com aqueles números, sabe? Por exemplo, se cair 2, 3 e 4, você vai subtrair 4 menos 3, 1. 3 menos 1, 3 menos 1, 2. Né? Então, assim, vocês vão estar tendo a possibilidade de montar continhas. E isso é probabilidade, é estatística, tá? Que vocês vão estar internalizando para no futuro facilitar a vida de vocês na escola, tá joia? Vamos seguir aqui, ó. Em um canil havia 83 cachorros. Esse canil recebeu outros 18 cachorros. Quantos cachorros no total tem esse canil? Tem nesse canil. Não tá falando naquele canil, mas está falando nesse canil, né? O canil tá mais próximo da gente, não tá longe. Aí vocês vão montar uma continha, tá? Então, quando eu falo o verbo recebeu, então já havia lá no lugar 83 cachorros. E o canil recebe, né? Então, entra mais 18 cachorros. Quantos cachorros no total fica? Tá? Vocês vão fazer, né, a conta, porque é uma conta de soma, e vai colocar o resultado aqui, marcar nesse quadrado aqui, tá bom? A resposta certa. A fonte dessa questão é a Base Nacional Comum Curricular nas práticas de matemática, 1º ao 3º ano do ensino fundamental, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, Diretoria de Apoio à Gestão Educacional, PNAEC, UFOP, página 125, e é de 2008 esse livro, tá? UFOP é Universidade Federal de Ouro Preto, tá joia? É a sigla de UFOP. A Damares não sabe o que é aqui o PNAEC. Depois eu prometo olhar outra hora para vocês. A gente pode até olhar agora no Google, né? Porque vai que depois esquece. E a gente vai provavelmente estudar muito isso. PNAEC. Vamos ver. Muito bom. PNAEC é o Plano Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Tá. Olha lá, é a sigla aqui, ó, P de pacto, N de nacional, alfabetização, né, A da alfabetização, I da idade e C na idade certa, né? Então, o governo ele tem o objetivo que as crianças aprendam bastante na infância, porque a infância é uma fase muito importante da vida da criança, não é? Do ser humano, né? Vamos lá. Seguindo aqui na nossa apostila, eu tenho uma tabela. Olha só. A questão 2 fala, observe a tabela e responda as questões propostas. Então, vamos lá. Ó, os animais têm um abaixo do outro. Ó. Coelho, cachorro, vaca, gato, lobo-guará, onça, cavalo. São 7 animais. E o tempo médio de vida é dado em anos, não falou em dias, nem em semanas, né? Falou em anos, não é? A nossa vida também é calculada em anos, não é? Todos os meninos aí estão já vão fazer 10 esse ano, né? Vamos lá, ó. Se o coelho vive mais ou menos 6 anos, o cachorro 12... A vaca 14, o gato 15. O lobo-guará, no cativeiro, ele vive 15 anos. E a onça também
a onça 22 também em cativeiro e o cavalo 25. Todos esses aqui são animais domésticos, né? Vocês sabem o que é cativeiro? Cativeiro é que eles estão presos em algum lugar. Tipo no zoológico, tá? Aí ele pergunta assim, ó, qual animal que tem mais tempo de vida em média? Vocês vão localizar o maior número desses, tá bom? Depois, qual o animal que tem menos tempo de vida em média? Menos significa menor, então vão olhar o menor número de anos que vive. A onça vive em cativeiro quanto tempo? Vocês vão localizar na tabela. Quem tem vida mais longa, o cachorro ou o gato? Quantos anos em média ele vive a mais? Então aqui a gente tem duas perguntas em uma. Primeiro vocês fazem o cálculo, sempre usando o caderno, viu, crianças? Porque assim, fica mais organizada a nossa apostila, tá certo? Aí vocês fazem o rascunho lá no caderno, a continha. Por exemplo, vocês vão ver aqui, ó, cachorro, 12, gato, 15. Aí vocês montam uma continha. 15 menos 12, aí põe a resposta, tá bom? Aí ele pergunta, quantos anos em média ele vive a mais? Vive a mais 3 anos, tá bom? Bem tranquilo. Aqui a gente encontrou no mesmo material, né, essa questão, e foi na página diferente, tá vendo? Ó, página 170. A outra questão, ela estava na página 125. Aqui, ó, observe os objetos abaixo. Ah, eu gostaria de passar um vídeo para vocês aqui, ó. Peraí, deixa eu abri-lo aqui. Você acabou de se mudar. Assine YouTube Music Premium e crie playlists para deixar sua vibe lá em cima, sem anúncios. Hoje vamos aprender os sólidos geométricos. Vocês sabem quais são os tipos de sólidos geométricos que tem? Preste atenção que nós vamos contar para vocês. Adivinha o que é isso? Sim, é uma esfera. As esferas são como esta bola de tênis. Ou como esta bola de boliche. E aqui temos um cubo. Ele tem 6 caras quadradas idênticas. Os dados são cubos. E esta caixa também é um cubo. Esta figura é um cilindro. As suas duas bases são planos circulares iguais. O cilindro é como esta lata. Ou como esta vela. Aqui temos um prisma. As bases dele são iguais. Existem muitos tipos de prisma. Esta caixa de leite é um prisma. Como vocês podem ver, as bases são 2 quadrados iguais. Este prisma tem 2 triângulos como base. É como uma rampa. Uau, que rápido! Esta é muito fácil. Com certeza vocês já conhecem. É uma pirâmide. A base é um polígono e os lados são triângulos que se encontram na ponta, que também se chama vértice. Sim, como as pirâmides do Egito. Ou como a oca deste índio. Por último, vou ensinar para vocês o cone. Tem uma base circular e um vértice. O cone é como este chapéu de aniversário. Ou como esta casquinha de sorvete. Ups! Muito bem! Vamos revisar os sólidos geométricos? Esfera. Cubo. Cilindro. Prisma. Pirâmide. Cone. Vocês já conhecem os sólidos geométricos? Muito bem! Escreva nos comentários mais coisas que têm a forma de um cubo. E se quiser continuar aprendendo, escreva...
Então, vocês viram, né, o vídeo instruindo aí, reforçando o conhecimento teórico nosso a respeito das figuras geométricas sólidas, tá? Quando eu falo em figura geométrica sólida, ela tem tamanho 3D, né? Vamos supor, aqui ó, eu tenho esse vidro de corretivo, tá? Ele é formato de cilindro, tanto a tampinha quanto o frasco, viu? Eu vou ter outras coisas, né? Vamos supor assim, ó, se eu olho essa folhinha do meu bloco, é um retângulo. Quando eu junto várias folhas, eu vou ter uma figura geométrica sólida, né? Que é um prisma, que é o que ela fala lá da caixinha de leite, né? Que ela fica em pé assim. Então, vamos lá. Ó. Qual desses objetos lembra a forma geométrica de um cubo? Se vocês acham que é o cone de sinalização, vocês acham que é o balão, a caixa de presente ou a bola? Aí vocês vão marcar X. Foi encontrado no mesmo material que a gente leu, né? Na página 141. Tá vendo? Essas informações aqui da fonte só tá mudando a página, o resto é tudo igual, né? Depois a questão 4. Quanto Dona Joana gastou para comprar 4 caixas de leite? Então, aqui, ó, tá aparecendo uma multiplicação. A gente pode fazer de duas formas, usando uma adição, né, ou uma multiplicação, tá? Se for a adição, a gente vai somar 5 mais 5 mais 5 mais 5 e fazer a continha. Se for multiplicação, lembra que eu falei que a multiplicação é uma adição simplificada? Então, você vai colocar, mantém o 5 aqui, só coloca vezes 4 aqui embaixo, faz a continha e encontra o resultado correto, tá bom? Ó, essa fonte dessa imagem foi outra fonte, ó, coleçãomeulivro.com.br. Matemática, tá? Tá vendo? É outra informação, né? Foi acessada em 12 de novembro de 2020, essa informação, para montar essa questão para vocês, tá? Então, é isso por hoje, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!